Meu amigo Alain, Opa, Robson, tudo bem? muito boa noite, meu irmão. Boa noite, eu não estou lhe vendo. Deixa eu, deixa eu Eu ver acho aqui. que tem que meter a câmera. Ah, começando a aparecer. Apareceu o Ah, vídeo. Ah, inverter a câmera do celular, que ela tá. Botar a câmera do selfie. Já vamos começar, viu, pessoal? Já estamos nos preparando aqui. Daqui um pouquinho a gente começa. Deixa eu dar 8h30 certinho. Agora. agora sim, Tudo bom, são meu as amigo? ajudas. Deixa eu fazer algo aqui. Peraí. Tá certo, faça seus ajustes aí. Boa noite, Simone. Simone entrou aí, tudo bem? Márcia Tá me entrou. ouvindo bem, Alain? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Perfeitamente. Vou até É, baixar um pouquinho, 5 por 5 aqui. ok. Vamos dar mais. Continua me ouvindo bem, Alain? Como é? Continua me ouvindo bem? Continuo, continuo. Olha, 8h28, vamos esperar dar 8h30 certinho e a gente começa, tá certo? Você Eu manda. já vou combinando aqui com você, que a gente faz, quando começar, eu faço logo a prece inicial. Aliás, eu faço a primeira apresentação do aniversário, lhe apresento, faço a prece inicial, a gente faz a pergunta, né, as perguntas, e você começa. A gente tem meia hora, Você mas se você precisar vai passar um fazer a pouco. primeira pergunta e eu respondo, ou você já faz as duas? Não, eu faço a primeira pergunta, não é melhor assim? É Ou você melhor. prefere as duas logo? A primeira responde, depois você faz a segunda. Certo, pronto. Fabrício entrou aí. Tudo bom, Fabrício? Deixa eu ajeitar também meu Quantos celular para eu ficar anos de enquadrado. aniversário, Alan? São 6 anos. 6 anos. Olha aí, rapaz. É isso aí. Aí pronto. Aí no final também a gente encerra e você faz a prece de encerramento, tá bom? Certo. Carlos, tudo bem, Carlos? Ô, Alan, me lembre aí, que o risco é chegar alguma chamada aqui, mas Uma chamada para você? Não, mas aí você recusa, né? Vai aparecer o no verdinho. modo ele, vamos deixar assim, como está. Uhum. Fátima Souza. Tudo bom, Fátima? Fátima entrou aí, tá sendo com a gente. Bem, deixa eu ver aqui o horário. Acho que podemos começar. Deu o horário certinho. Então vamos iniciar a nossa entrevista de hoje, tá certo? Que faz parte das comemorações do nosso sexto aniversário de atividade do Lar Espírita Maria Dolores. Marília chegou por aí também, seja bem-vinda, Marília. E nós resolvemos fazer, além das palestras presenciais, começar um trabalho de entrevistas. E nosso irmão Robson, que é sempre um pioneiro e trabalha com a gente, nos ajudando com as ideias novas, a gente vai fazer esse trabalho hoje, que é 30 minutos, algo leve, um tema importante, né, um tema que realmente toca a todos nós. Mas o tema central do aniversário é Serenidade e Segurança em Tempo de Transição, que é baseado no livro Calma, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o nosso irmão Robson hoje vai tratar de um dos temas que ele aborda nesse livro, que é pessoas queridas. Então a gente vai fazer a nossa prece, tá certo? E na sequência eu passo a palavra ao nosso irmão Robson Rodrigues, que faz parte do Centro Espírita Maria Madalena, que fica lá em Olinda, né? Em Olinda, Pernambuco, nossa ali é Salgadinho, É, né? Ali é sempre novo, de né? novo, né? Próximo ali ao Centro de Convenções Sim. em Olinda, naquela região ali. Então vamos fazer nossa prece para darmos início, tá certo? Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos juntos novamente, para aprendermos, para trocarmos ideias e cada vez mais nos aprimorarmos. Que possamos, Senhor, estar com corações e mentes abertos para aprender. Pai, nos envolva hoje e sempre, e que assim seja. Bem, Robson, é o seguinte, né? O seu tema é pessoas queridas, né? Então é muito comum que a gente, muito natural até, que a gente se preocupe com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente queira o bem delas, né?
Mas assim, como é que o Espiritismo pode nos auxiliar, né? Que recurso ele pode nos oferecer para que a gente possa ajudar os nossos entes queridos a darem o melhor de si nas suas vidas? O que o Espiritismo oferece para a gente nesse sentido? Muito bem, eu inicio dando boa noite a todos, né, que nos acompanham nesse sexto aniversário do Lar Espírita Maria Dolores. É com muita alegria, Alan, que eu estou aqui com vocês mais uma vez e participando desse projeto tão bacana, né, que é o Centro Espírita, mais um aniversário, e essa forma inovadora que nós estamos fazendo agora, que é uma entrevista de meia hora, e a sua questão é muito importante. Como o Espiritismo nos auxilia para que nós possamos, junto a nossos entes queridos, ofertar o nosso melhor. Não é? Então, eu inicio pelo próprio questionamento. É muito importante, Alan. E é isso que nos ensina o Espiritismo, que nós precisamos entregar o nosso melhor à vida. Normalmente, nós esperamos muito da vida, de Deus, dos outros, aquilo que seja bom para a gente. Mas é importante que a gente oferte sempre o nosso melhor. Então, a questão diz, como o Espiritismo, né, nos auxilia para que possamos ajudar nossos entes queridos a darem o melhor de si em suas vidas. O grande primeiro passo, Alan, é nós compreendermos que se nós nos colocamos na posição de auxiliar nossos entes queridos, quer dentro do lar, quer fora deles, quer fora dele, é preciso que a gente tenha em mente o seguinte, que nós vamos fazer isso com nossos exemplos, não é? Então, só a palavra, eu penso que não é suficiente para que a gente convença nossos entes queridos a também darem o melhor de si nesse momento de transição em que nosso plano vive. Mas o Espiritismo, então, é a questão da noite. É o Espiritismo que nos dá o sustentáculo moral para que a gente seja a pessoa melhor. Para que nós possamos, com o nosso exemplo, impulsionar nossos entes queridos também a serem melhores. Porque o que é que nos faz a doutrina? Ela vai nos falar, eu até relacionei para que eu não fale nenhuma assertiva. Ela nos fala de um Deus inicialmente, e a primeira questão no Livro dos Espíritos, que é Deus, não é? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então a doutrina revolucionou filosoficamente na medida em que diz que Deus é soberanamente justo e bom. Então isso já muda muito a nossa forma de pensar. E que é um Deus que nos oferta possibilidades, como diz a doutrina espírita. Então a doutrina nos favorece com muitos ensinamentos. Nós falaríamos aqui uma noite inteira só dos postulados iniciais da doutrina, mas a doutrina nos fala da reencarnação como oportunidade bendita, não é, de recomeço. Quem são esses entes que estão ao nosso lado? São espíritos comprometidos com a gente, pela via do amor, pela via da dor, pela via da harmonia, pela via do desequilíbrio, enfim. Quando os entes se reúnem aqui no plano material, é porque Deus nos concede uma nova oportunidade. Então veja, Deus soberanamente justo e bom nos dá uma nova possibilidade de recomeço junto a quem? A esses espíritos que têm compromissos com a gente. Mas aí Deus nos adverte, a doutrina espírita nos diz da lei de causa e de efeito. É assim, colocando na pauta das famílias esse postulado poderosíssimo do Espiritismo, que está lá no Evangelho de Mateus. O que é que Jesus dizia? A cada um será dado pelas suas obras. Então a doutrina espírita nos oferta o entendimento da lei de causa e de efeito. E que tudo aquilo que nós e nossos entes plantarmos, é disso que nós vamos colher. Fala do apóstolo Paulo também nesse sentido. Não é? Então, nesse sentido, nesse raciocínio, qual é o maior presente de Deus para os seus filhos? O livre-arbítrio. Não é? Então, a doutrina espírita nos fortalece nesse sentido. Na medida em que
nós vamos tratando desses temas da doutrina espírita com nossos entes queridos, naturalmente, quando eles forem internalizando esses postulados da doutrina espírita, a proposta é que cada um de nós sejamos melhores. E aí possamos ter um pouco mais de equilíbrio, de consciência, de boa moral, de boa conduta, para que a gente possa utilizar bem o nosso livre-arbítrio. E aí a doutrina nos diz assim: por que tanta aflição, não é? Porque muitas famílias, quando perdem, por exemplo, um ente querido, como é que a doutrina nos conforta? Nos falando, Alain, de um conceito fundamental para nosso entendimento, que é a imortalidade da alma. Então, tudo isso, qual o questionamento que me foi feito? Como o Espiritismo nos auxilia para que a gente leve nossos entes queridos também a dar o seu melhor? É com tudo isso. Mas como diz Tiago 22, a gente precisa ter esses conhecimentos doutrinários, mas, sobretudo, aplicá-los na nossa prática do dia a dia, para que a gente não seja apenas ouvinte. A doutrina nos fala, não é? Sobre a verdade de nossa família, que eu falava aqui no início. Quem é a nossa família? Dentro ou fora do nosso lar? São aqueles espíritos comprometidos com a gente. A doutrina nos fala e levanta a bandeira abençoada da caridade. Não é verdade? Então, quando tudo isso se estabelece entre nós e nossos entes queridos, normalmente nós vamos... Porque eu já costumo dizer e aprendi, quando a gente trava contato com esses conhecimentos da doutrina, nossa vida nunca mais é a mesma. Né? Não significa que apenas travar contato com esses ensinamentos já nos motive a ser melhores, a fazer a nossa reforma íntima, moral, espiritual, mas conhecendo tudo isso que a doutrina diz, normalmente o objetivo vem logo em seguida, que é aplicando esses conhecimentos, a gente poder então ter uma vida melhor. E finalmente diz a doutrina aqui: trilhem pelo caminho da humildade. Então, quando a gente pega todos esses conceitos da doutrina espírita, nós conquistamos uma fé muito robusta, não é? Na sobrevivência do espírito, que é a imortalidade da alma. E nós construímos o caminho por onde vamos trilhar, que somos responsáveis por nós, que Deus não castiga, que Ele é soberanamente justo e bom, e que nós temos um endereço certo quando tratamos de reencarnação, como diz Chico Xavier. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas e no momento mais certo ainda. Então, são esses conceitos espirituais que nos trouxe a doutrina espírita, que é, digamos assim, o evangelho realmente redivivo, que vai nos impulsionando a sermos melhores, e aí sim, todas as pessoas que nos cercam, conhecendo, não é, do nosso bom exemplo, da nossa conduta, é assim que nós conseguimos ir motivando essas pessoas a conhecerem a doutrina e a serem melhores. Essa é a proposta. A ideia não é criarmos pessoas religiosas. A ideia não é essa. A ideia da doutrina espírita, e o espiritismo, então, a questão diz como o espiritismo nos auxilia nessa tarefa de dizer: entes queridos, façamos o nosso melhor diariamente, como recomendava Santo Agostinho. É assim. Então, a doutrina espírita, ela nos sugere que a cada dia a gente melhore um pouco mais. Que a cada dia a gente se examine, como está lá, não é? Para que a gente não se entregue às aflições, que muitas vezes nem foram planejadas para a gente, e que na nossa jornada diária, nós vamos muitas vezes atraindo para a nossa existência pessoas e situações que às vezes nem planejada não estavam. Mas a nossa conduta, quando vai se harmonizando com as leis de Deus, que estão escritas em nossa consciência, está lá no livro dos Espíritos. O homem não é infeliz, senão quando se afasta das leis de Deus. Então, Alain, nós estamos aí com 12 minutinhos. Eu quero crer
que essas orientações que nos trazem a doutrina espírita atende a esse primeiro questionamento desse belíssimo aniversário que estamos aqui realizando. Então é isso, gente. A doutrina não pode ser um apêndice, né? Não pode ser algo secundário na nossa vida. Muito pelo contrário. É preciso que a doutrina espírita, com toda a pujança, com toda a fortaleza de seus conceitos, possa realmente fazer morada em nossa consciência, em nossos corações, para que a gente possa diariamente entregar o nosso melhor sempre. Né? Ao raiar de um novo dia, a gente precisa, pela oração, sintonizar com as camadas superiores do pensamento, onde está nosso anjo guardião, nossos bons amigos espirituais, e então fazer desse dia uma bela página na nossa jornada de evolução e de progresso. Penso, Alain, que é assim que o Espiritismo nos auxilia. Muito bem, Robson. Bem esclarecedor isso aí, né? Eu acho que o pessoal gostou desses comentários. Realmente é muito importante a gente colocar esses conceitos todos em nossas vidas, né? Mas veja só, você falou uma coisa muito importante aí, que é a questão da exemplificação, né? A Fátima está até rindo aqui, ó. O que não é tão fácil, né? Risos. Sim, aí depois você comenta isso aí, Robson. Mas veja, eu queria lhe fazer uma outra... Eu posso comentar logo, se você desejar. Pronto, pois não. Veja, crescer espiritualmente, foi Fátima quem falou, que fez o pronto. Fátima, crescer espiritualmente exige perseverança, exige esforço, e não por acaso, Fátima, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, dizendo o quê? O verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, será conhecido pelo esforço que faz em vencer suas más inclinações. Então nós precisamos, Fátima, deixar a infantilidade das religiões e tomarmos uma maior consciência de que o tempo é muito breve e que nós precisamos, sim, exemplificar. Não significa dizer que nosso exemplo será perfeito em tudo. Lógico que não. Nós vamos trilhando o nosso caminho, mas pelo menos quando as pessoas verificam o nosso esforço em nos melhorarmos, naturalmente a gente começa a influenciar pessoas e a sermos influenciados também. Então você tem razão, Fátima. Não é fácil, não. A tarefa não é tão simples, mas é importante que a gente não perca mais tempo. Porque diz que a maior dor moral do espírito, quando volta ao plano espiritual, é a sensação do tempo perdido. Então é preciso a gente tomar essa consciência e a cada dia, Fátima, a gente melhorando um pouquinho mais. E aí eu volto a frisar. Se a gente fala de uma coisa, como diz Tiago 22, sejais praticantes da palavra, porque se for apenas ouvintes, equivaleria a enganar a si mesmo. É isso. Ok, eu vou até aproveitar esse gancho aí, já que você falou do esforço, né? Mas, Robson, então, bem compreendido isso aí. Mas veja só, e naqueles casos onde, apesar dos nossos esforços de orientação, de exemplificação, os nossos entes queridos não valorizam esses esforços. E muitas vezes, ao não valorizar, até às vezes resvalam por caminhos obscuros. Como é que a doutrina nos orienta para a gente lidar com isso? Que não é fácil, né? A gente fez o nosso melhor, deu exemplo, orientou, mas nossos queridos se desviaram. O que a doutrina espírita nos auxilia nesse sentido? Eu começo dizendo que aprendi na doutrina isso. Alain, eu já nasci no lar espírita. E aprendi com a doutrina exatamente a seguinte frase que eu vou dizer agora. Não desista dos seus entes queridos que estejam em caminhos obscuros ou em quedas morais. É não desistir nunca. Esse é o primeiro aspecto. Por quê? Porque a doutrina espírita nos diz que nós temos um grande modelo e guia chamado Jesus. E Jesus, então, trouxe naquela sua época, que nos abastece até hoje, enunciados assim, poderosíssimos filosóficos. Jesus, então, dando um grande ensinamento no nosso evangelho, disse o que, Alain? Que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Essa a colocação de Jesus. Então, gente, os que estão sadios não precisam de médico. Existe uma grande
grande tendência lá. Isso, o atendimento fraterno me mostrou, a vivência me mostrou, que existe uma grande tendência das famílias a rejeitarem os filhos problemas, ou os pais problemas, ou os irmãos problemas. Aqueles que, mesmo fazendo algum esforço, reiteradamente têm suas quedas morais. Como você disse aqui no questionamento, não ouve aquilo que a gente diz, o que a gente exemplifica, e tomam caminhos tortuosos. Por que isso acontece, gente? Aí o Evangelho nos recomenda. É preciso que a gente faça a nossa parte sempre, sabe, Alan? Nós não podemos nem ressecar o nosso coração, nem tombarmos, não é? Naquela tristeza ou naquela inércia, porque nossos esforços não estão sendo atendidos. Quem somos nós para pensar assim? É preciso que a gente lance a nossa semente no coração dos entes queridos. E aí eu não posso deixar de frisar uma frase que para mim é um divisor de águas na minha vida. É do Espírito Emmanuel, quando diz assim: primeiro, não desista de ninguém. É o que recomenda Jesus. Jesus não dizia: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. Ou seja, por mais difícil que seja esse ente, por maior que sejam suas quedas morais, todos nós, porque lá no passado, se hoje estamos bem, tentando orientar um ente querido, lá no passado a gente também tombou moralmente muitas vezes. E alguém não desistiu da gente. E aí o que é que diz o Espírito Emmanuel? Para eu não perder o eixo do raciocínio. Gente, é uma frase belíssima, profunda filosoficamente. É ajudar sem a pretensão de resolver. Nós temos essa ansiedade, sabe, Alan? Esse desejo mesmo. Às vezes é um desejo positivo, até legítimo, mas não é o mais correto. Muitas vezes a gente auxilia querendo uma resposta de pronto. É um erro grave que a gente comete. E quando essa resposta não vem de pronto, a gente se decepciona. Rapaz, eu falei tanto com Alan, eu expliquei, eu exemplifiquei, eu disse: Alan, meu irmão, isso é o que a doutrina nos ensina. Mais adiante, Alan, queda moral. Aí a pessoa tem aquela tendência a dizer: o ensinamento entrou por aqui e saiu pelo outro lado. Gente, não é isso, acreditem. É preciso que eu lance nos meus irmãos uma semente. Mas eu não posso aguardar que essa semente brote imediatamente. Muitas vezes a gente orienta um irmão querido que chega à nossa casa, 2, 3 anos depois é que essa semente começa a dar algum fruto. Meu irmão, aquela conversa 3 anos atrás, aí a gente fica olhando e diz: puxa vida, joguei uma sementezinha 3 anos atrás, 3 anos depois, é que a pessoa começou a compreender o que você desejava para o bem dela própria. Então, quando Emmanuel diz, é ajudar sem a pretensão de resolver, gente, é porque a decisão sempre é da pessoa, não é nossa. É nossa ansiedade que nos faz angustiados, porque eu ajudo, a pessoa ignorou, não ignorou não, gente. É porque ela ainda não tem a força moral necessária, como diziam os espíritos, nem a força de vontade suficiente tal que lhe faça vencer suas quedas morais. Então a gente não tem que ter essa ansiedade. Esse aspecto eu precisava trazer, sabe, Alan? Nesse questionamento. A doutrina espírita deve nos impulsionar nesse sentido. E eu trouxe aqui 3 colocações que eu julgo muito importantes para essa questão. É uma frase de Richard Simonetti, sabe, que diz assim: todo doente carece de cuidados e não de julgamento. Gente, hoje à noite vamos refletir sobre isso. Na hora que os entes queridos ignorarem seus bons exemplos, as suas orientações na doutrina espírita, e seguir por um caminho que ele deseja seguir, porque o doente moral, ele tem livre-arbítrio, como todos nós. Um dia lá atrás, a gente também teve nossas quedas morais, porque usamos da nossa exemplos temporariamente, porque ainda não amadureceu muitas vezes para nos ouvir. É o que é de Richard Simonetti. Ele carece de cuidados. Gente, nós não podemos abandonar os nossos doentes, nem dentro de casa,
nem fora de casa. Eu já disse a um espírito certa vez, numa reunião mediúnica, eu disse, meu irmão, essa pessoa que você persegue é um doente da alma. Não é doente não, a pessoa é ruim mesmo. Eu digo que não é questão de ruindade mesmo, é doença da alma. Se essa pessoa tivesse feliz, ela tinha feito o que fez com você? Tinha feito não. Todo espírito, encarnado ou fora da matéria, que está infeliz, que está em desequilíbrio, ele ofende e é ofendido. É um doente da alma. O que é que diz Richard Simonetti? Todo doente da alma requer cuidado e não julgamento. Mas grande parte de todos nós, espíritos ainda imperfeitos, temos aquele secreto desejo de julgar. E o que é pior, julgamos. Né? Então, nós não estamos, gente, dentro do coração, dentro da aflição da pessoa que vive em queda moral. Muitas vezes, se nós tivermos o poder de mergulhar naquele coração, vamos perceber que é uma alma profundamente aflita. E aí eu trago a segunda frase que diz assim: a felicidade do céu é socorrer a infelicidade da terra. Isso é de Caio Bachuta. Vou repetir. A felicidade do céu é socorrer a infelicidade da terra. Gente, o grande desejo das almas que já evoluíram é socorrer os infelizes que ainda permanecem em quedas morais. Como nós todos, a verdade é essa. Porque se hoje nós já não caímos em quedas morais mais clamorosas, talvez no ontem fizemos até pior do que esse ente que hoje está nos dando testemunho de sofrimento. E a terceira frase diz assim: caridade moral é justamente amar as pessoas mais do que elas merecem. Gente, são três colocações filosóficas muito importantes. Caridade moral é amar as pessoas mais do que elas merecem. A felicidade do céu é socorrer a infelicidade da terra. E todo doente carece de cuidados e não de julgamento. Vamos acabar, gente, com essa história. Essa bobagem, não é, de ser o espirichato. Aquele cara que conhece o espiritismo e já está se achando. Pelo amor de Deus. Todos nós somos frágeis espíritos de terceira ordem. Ninguém pode se arvorar a dizer que não cai, que amanhã não está sujeito a uma queda. Está sim, gente. Todos nós. Não é? É aquela recomendação de Chico Xavier. Cuidado para não destruir em 3, 5 minutos o que levou uma vida inteira para construir. O que é que dizia Jesus? Orai e vigiai. Se nós não vigiarmos, nós estaremos como esses entes queridos, tombando moralmente também. E aí eu trouxe 2 recomendações de Joana de Ângeles. A primeira diz assim: seja a tua palavra em relação a essas pessoas mais difíceis. Seja a tua palavra de gentileza e de esperança. Em qualquer situação, entretece comentários respeitosos e educa aqueles que ainda se comportam na queda. Gera neles otimismo e fraternidade a todo momento. E aí é simples fazer isso? Não, mas é a nossa meta. O que é que dizia Chico numa mensagem belíssima? Quando a palavra não for construir, silencie. Não atenda aquele mórbido desejo de dizer: estou falando, eu lhe avisei, você está fazendo errado. Gente, a crítica, além de não resolver a questão, ainda afasta os corações. Então, o primeiro grande exercício nosso é parar de estar criticando. Olha esse papo, mas é uma crítica construtiva. Crítica não constrói, crítica destrói, gente. O que constrói é um bom diálogo, como diz aqui Joana de Ângeles, com gentileza e esperança. Crítica construtiva é papo furado, é você botar para fora aquele seu desejo de passar na cara do outro que ele está em queda. Me permita dizer com essa clareza, sabe, Alan? Mas a realidade é essa, gente. A gente precisa parar com a infantilidade. Esse termo que a gente põe, eu já aprendi de outros, o espirichato.
aquele espírito é o perfeito. É nada. Ninguém é perfeito. Então, o que é que diz Joana? Quer auxiliá-la? A doutrina lhe ajuda a isso. Quando diz, use sua palavra para o bem, com esperança, gere em outro esperança. Dizer, meu irmão, tu já caiu 10 vezes, mas se Deus quiser, tu não cai mais. E não está esfregando a dor na cara de quem já está doído. E ela continua dizendo, a abençoada lei de amor e justiça, que é a reencarnação, olha o Espiritismo, nos proporciona quitar débitos com os mesmos adversários de ontem, vivendo hoje conosco sob as mesmas telhas, na condição de pais, de mães, de filhos, de irmãos, de cunhados. A sabedoria divina coloca ao nosso lado como oportunidade de reconciliação e resgate. Não é isso, gente. Esses entes mais difíceis que não nos escutam, muitas vezes foram profundamente ofendidos por nós lá no passado. Aí a gente chega lá no mundo espiritual arrependidíssimo pelas bobagens que fez e diz, papai do céu, eu vou na frente. Manda esses meninos para ser meu filho problema. Me manda um marido difícil, me manda uma mulher difícil. Me mande meus irmãos em dificuldade, para que nesse convívio de nova família, de reencarnação redentora, nós possamos resgatar os nossos débitos e novamente nos harmonizarmos. É o que disse Joana. Aí não, quando chega aqui, a gente não se entende, começa a criticar os que estão em queda e não faz a nossa parte. Isso é que nos orienta a doutrina espírita. Respondi ela. Com certeza, com certeza. Inclusive aqui, nossa irmã Janaína colocou aqui excelentes reflexões. De fato, tem muito material aí para a gente refletir, né? Tem. Só temos meia horinha, né? Nessa segunda questão, ou seja, mais o bonito da doutrina é isso, gente. Ela não se esgota. Se a gente pegar um certo tema, a gente vai embora. Vamos caminhando nela. A Fátima continuou aqui agradecendo, né, os comentários, e ela falou que ela vive um pouco dessa situação, porque ela, na família, ela é a única espírita e nem todo mundo. Bem-vindo ao clube, Fátima. Todas as famílias, Fátima, têm suas dificuldades. Nenhuma família na Terra está isenta. Bem-vindo ao clube. Isso aí. Ok, minha gente. Robson, tranquilo. Então, completamos aqui, né? Estamos fechando nosso tempo. Não diga. Olha o meu relógio. Vou aqui 21 horas. Não é possível. Já foi, Alan. Eu estou brincando assim, Alan, mas a semente é muito boa. Adorei essa metodologia, esse momento de entrevista. E, gente, eu quero dar uma palavrinha a isso. Olha, que isso que a gente conversou hoje seja apenas o start para nossas reflexões. Por favor, continue, Alan. Tranquilo. Então, vamos encerrar, né? Agradecemos todos que vieram aí acompanhar a gente, tá certo? Ainda tem uma boa quantidade de pessoas aí conosco. E vamos também tentar, essa foi a primeira vez que a gente fez nesse modelo, vamos tentar seguir com ele. Fátima está agradecendo mais uma vez aí. Obrigado também, Fátima, por sua participação. Ela está sempre com a gente. Silvia, aluna, também agradecendo. Silvinha, obrigado, viu? Uma querida, grande querida. Tem Malô lá em Minas Gerais, eu acho que ela está assistindo também. Enfim, tem muita gente bacana aí. Família, obrigado pelas palavras, obrigado. Fabrício agradecendo também, Janaína também aplaudindo aí. Agradeço eu, gente, de estar no espaço aí de vocês, podendo falar de doutrina. Minha praia é essa, realmente amo falar da doutrina, de estudar. Por isso está lá o canal também, né, a gente divulgando o nosso canal de Estudos Espíritas. YouTube, né? Canal do nosso irmão. No YouTube. Estudos Espíritas Robson Rodrigues. Temos já 155 estudos lá dentro. E agora, com a graça de Deus, em abril fazemos 3 anos de canal, viu, Alan? Muito bem, parabéns. Vamos em frente, né? Robson, nosso tempo se encerrou. Vamos fazer nossa prece e vou pedir a você que você mesmo faça a prece de encerramento. Pode ser? Eu agradeço a oportunidade. Vamos lá, né, gente? Elevar o nosso pensamento ao alto, sintonizar com os bons amigos espirituais, concluindo essa tarefa da noite. Já estamos aqui bem radiados, com certeza esses bons amigos da casa de Maria Dolores que estão aqui nos irradiando, nos ajudando. Então vamos lá, gente. Divino e amado Mestre Jesus,
elevamos seu pensamento nesse instante por gratidão. Gratidão à vida que nos destes, pelo corpo que nos exprime aqui no mundo material, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Mestre amigo, abençoa nossos bons propósitos e nesse instante irradia, mestre, em favor de cada um desses irmãos que estejam aqui nesse momento. Ampare e assiste os trabalhos desta casa abençoada que completa este ano 6 anos de existência. Fortalece seus trabalhadores, os seus frequentadores, fortalece a cada espírito que conviva neste ambiente, para que esta casa continue por muitos anos, de portas abertas, com equilíbrio, oferecendo os bons frutos que nos ensina a doutrina espírita. Abençoa, Jesus, nesse instante, nossos lares. Recicla aquele ambiente, Jesus, com bons fluidos, reparadores do bem. Alcança nossos familiares, nossos amigos e todos os recantos onde haja dor e onde haja o sofrimento. Abençoa-nos assim, mestre amigo. Nos fortalece no caminho do bem, do que é bom, do que é útil. E apesar de nossas imperfeições, mestre amigo, nós possamos, em sintonia com o alto, merecermos, nem que seja uma pequena fagulha da tua misericórdia e da tua paz. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, dos mentores espirituais da Casa de Maria Dolores, nós devolvemos a palavra de prece ao nosso irmão Alain, para que possa concluir temporariamente os trabalhos de divulgação doutrinária desta casa. Sim, sim. Muito bem, meu amigo Robson. Então, só nos resta te agradecer, viu? Muito obrigado, viu? Foi ótimo estar aqui com você. As reflexões foram muito boas. Com certeza vamos aproveitar bastante. E nos vemos em outra oportunidade, tá certo? Um grande abraço para todos do Maria Madalena. Um abraço a todos. Ó, gente, vamos com Deus. Muita paz a todos. Obrigado pela oportunidade. Tchau, gente. Boa noite.